Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu vou trazer um tema aqui nesse vídeo que é um tema muito nerd e eu acho que muito específico, mas bem interessante mesmo. Chamar atenção para uma coisa que às vezes poucas pessoas falam, né? Os especialistas, os críticos de filmes, poucas vezes eles falam de uma coisa que para mim é fundamental para um filme. É a trilha sonora, tá? A trilha sonora exerce um papel num filme que pode ser definitivo para o filme ser muito bom ou muito fraco, né? É muito importante. Eu vou chamar atenção para alguns fatores aqui, mas antes de tudo, como você já sabe, dá uma força para o canal, se inscreve no canal e depois, se você gostou do papo, bota o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E também comente, você acha isso que eu falei correto? Tem coisas a acrescentar? Quantas coisas, né, os nossos seguidores não acrescentam e sugerem de vídeos, que é uma coisa bem legal. De certa forma, esse vídeo hoje, falando de trilhas sonoras, algumas trilhas sonoras, foi também um pedido de um seguidor, tá? Que comentou que eu adoro trilha sonora. Fazendo um pequeno detalhe aqui, eu tenho que dizer que a minha formação musical, ela começa pelos clássicos. Eu tive a oportunidade maravilhosa de ter uma mãe que gostava de ouvir música clássica, então logo pequeno eu já ouvi Beethoven, já ouvi Chopin, já ouvi Bach, já ouvi Tchaikovsky, tudo foi logo no início, e logo em seguida eu comecei a prestar atenção, bem novinho mesmo, na trilha sonora dos comerciais de televisão e dos filmes, que já tinha, né, alguma coisa, depois as séries também, né, trilhas sonoras muito específicas, mas que me marcaram muito, então eu sempre prestei muita atenção em trilhas sonoras. A trilha sonora é uma coisa assim tão importante no filme, mas tão forte no filme, que ela pode transformar um filme mais ou menos num filme extraordinário. E um filme extraordinário em um filme inesquecível, tá? E como um exemplo de um filme bem mais ou menos, mas que a trilha sonora é espetacular, eu tenho que citar aqui, eu não tenho ele em mídia física para mostrar para vocês, mas você pode achar isso aí com facilidade nos streamings. Aliás, é uma coisa que eu sempre tenho que falar, né? Como os streamings libertaram a gente para conhecer um pouco de tudo. Então, se você é um cara da minha idade ou mais novo e que quer conhecer o que eu estou falando, vai nos streamings. YouTube Music, Spotify, Deezer, esses streamings todos que tem aí, todos eles, praticamente todos eles, você vai encontrar essas trilhas sonoras que eu vou citar aqui, tá? Então, a primeira que eu estava citando aqui é o Rei Arthur. O Rei Arthur, que é um filme bem mais ou menos, lá do início dos anos 2000. Tem até um elenco bom, famoso, mas o filme é bem ruim, não tem nada a ver com o Rei Arthur, é um filme fraquíssimo, mas a trilha sonora dele é um capítulo à parte. É espetacular a trilha sonora do Rei Arthur, do Hans Zimmer, que é um cara que eu vou ter que fazer quase que um vídeo só para falar do Hans Zimmer aqui. Porque o Hans Zimmer é, assim, o que tem obras mais fantásticas e um número maior de obras fantásticas, né? Não deixando de lado outros caras, né, que eu vou citar aqui também, que também tem momentos extraordinários, né? Eu sei que um cara que tem uma legião de fãs é o John Williams. Lógico, um marco, não só no cinema, mas na televisão também, que ele já tinha feito trilha sonora para séries de televisão antológicas dos anos 60, que é o caso, por exemplo, de Perdidos no Espaço, que tem uma trilha sonora muito legal, muito gostosa de você ouvir, independente de assistir a série, tá? E outras, né? Terra de Gigantes, O Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, aquilo tudo ali é John Williams, tá? Então, vamos bater palma pro cara sempre. Mas eu coloco ele ali mais ou menos lado a lado com o Hans Zimmer, porque também tem uma obra espetacular, com uma variedade grande e com muita coisa muito boa. Outra coisa que eu também não posso deixar de citar é que o que eu vou mostrar aqui são exemplos, tá, gente?
tem muito mais coisa para ser explorada. Mas eu considero esses aqui umas sementes muito boas para você começar a apreciar essas músicas e chamar a atenção para alguns grandes talentos na composição de trilha sonora, tá? Eu vou começar aqui com um exemplo de um cara que foi bem famoso nos anos 70, tá? Um maestro muito legal. Eu vou chamar a atenção para uma trilha sonora que não é muito comentada, ou que não é comentada, mais ainda. O maestro que eu estou falando é o Giorgio Moroder. O Giorgio Moroder, que colaborou, inclusive, muito com o Michael Jackson, né? Muito dos arranjos das músicas do Michael Jackson, que são muito bem feitas, bem elaboradas, bem construídas, musicalmente, foram feitas pelo Giorgio Moroder. E ele compôs uma trilha sonora maravilhosa, emblemática, muito interessante, que funciona muito bem no filme, mas também funciona fora do filme, que era o que faltava eu dizer aqui. Que quando uma trilha sonora é muito boa, mas muito boa, ela funciona independente do filme. E, logicamente, ela já passou pelo julgamento da história e continua sendo muito boa, muito interessante. Então, eu não posso deixar de citar aqui, vou começar aqui com A Marca da Pantera, o Cat People, aqui de 1982, se eu não me engano, se é 1982 ou 81, agora já me faltou 1982. Aliás, um ano muito emblemático, gente. Quanta coisa boa foi construída, foi desenvolvida, foi criada em 1982, muita coisa. Então, A Marca da Pantera, com trilha sonora do Giorgio Moroder, uma trilha sonora que ela não é incidental. Por que é a trilha sonora incidental? É aquela trilha sonora que funciona de acordo com o filme, conforme os movimentos do filme, os sons dos filmes, ela é referencial, ela acrescenta sonoridades ao filme, mas ela não tem um compromisso com uma sinfonia, com alguma coisa que funcione independente do filme. A Marca da Pantera, do Giorgio Moroder, realmente funciona. Tá? O filme é ótimo, não tenha dúvida nenhuma. É um filme de 1982, mas continua sendo um filme muito bom, com a Nastassja Kinski, né? No auge da beleza da Nastassja Kinski, com o Malcolm McDowell, o John Hurt e a Annette O'Toole. Mas, independente do filme, a trilha sonora. Se você já viu o filme, bota para tocar só a trilha sonora para você ouvir. E depois você me diz a sua opinião. E, se você não viu o filme, meu amigo, então corre atrás de assistir A Marca da Pantera, de 1982, que é um filme absolutamente fantástico, tá? Bom, outro filme, mais ou menos da mesma época, que também tem uma trilha sonora maravilhosa, inesquecível, é, logicamente, em inglês, Ladyhawke, em português ficou como O Feitiço de Áquila, tá? Porque Ladyhawke, para traduzir em português, seria... né, Lady Falcão, né, alguma coisa assim, não acharam bom, então veio O Feitiço de Áquila, que é a cidade onde acontece essa lenda moderna, né, que na verdade é uma lenda moderna muito legal. O filme é excepcional, o filme é muito bom, né, O Feitiço de Áquila, aquela coisa, né, do casal que não se encontra, a não ser ao nascer do sol, ao pôr do sol. É muito romântico, é um filme muito bacana, maravilhoso. Tem um elenco emblemático, né, a Michelle Pfeiffer faz aqui, ó, a Michelle Pfeiffer faz aqui a Ladyhawke, aqui está o Cavaleiro, que é o Rutger Hauer, que é um cara que marcou muito os filmes dos anos 80, e o Matthew Broderick. O Matthew Broderick faz o garoto, aí faz o contraponto divertido do filme. É uma aventura, é um filme de ação, mas é também uma comédia romântica, né? Tem uma pegada de comédia também, tem uma coisa bem legal. E a trilha sonora é espetacular, é inesquecível. É outra trilha sonora que funciona independente do filme. É muito legal. Ela foi composta, orquestrada e conduzida pelo Andrew Powell, famoso Andrew Powell, maestro, que contribuiu inclusive para algumas bandas de rock, tá? E aqui produzida, e a parte de engenharia dela é do Alan Parsons, que também é um cara que teve depois aquela banda, né, de rock erudito, Alan Parsons Project, né? E que ajudou a construir aquele emblema do rock erudito que é o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Tem participação pesada na engenharia de som do Alan Parsons, tá? Então, Feitiço de Áquila,
Mais uma vez eu digo, ouça a trilha sonora sem o filme. Vai ser uma experiência incrível. Se você não viu o filme, então, meu amigo, não sabe que está perdendo. Assista O Feitiço de Áquila. Vai adorar o filme. Tá? Bom, aí eu não posso deixar de falar de outro filme também lá dos anos 80, ou a épocazinha para produzir coisas bacanas. De 1980 e... Agora eu não vou lembrar o ano do filme. Tem essas coisas. Na hora H, a gente não lembra o nome do primeiro... O ano do primeiro filme. O primeiro filme é de 1985. 1985 está aqui. Highlander. Highlander tem uma trilha sonora incrível, sensacional, mas eu não estou falando da banda Queen, das músicas compostas e executadas magistralmente pelo Queen. São músicas que já valem o filme, são sensacionais, mas eu estou falando aqui da trilha sonora original orquestrada, que é tão boa quanto a música do Queen. É tão boa, é um complemento, fecha. Ele pega os mesmos temas e transfere para a orquestra e fica espetacular. Aliás, é uma coisa que muita gente já fez, né? Pegar clássicos do rock e transformar eles em clássico de orquestra. E fica um espetáculo, né, gente? Fica muito bacana mesmo. Então aqui, esse meu CDzinho, ele tem, na verdade, os 3 filmes da época do Highlander, tá? Highlander 1, Highlander 2, Highlander 3. Mas autorias diferentes. E o que tem a trilha sonora realmente impressionante é o Highlander 1, que é do Michael Kamen. Michael Kamen tem uma trilha sonora espetacular aqui para o Highlander. Mas é uma trilha sonora pequena, porque boa parte do filme é a trilha sonora do Queen, que é sensacional. Mas vale a pena você dar uma ouvida com calma na trilha sonora de Highlander, tá? Bom, vamos continuar ainda com os filmes daquela época, dos anos 80. Eu vou falar aqui para vocês de A Cidade das Sombras. A Cidade das Sombras, um filme que quase ninguém viu. E é um filme sensacional. Já deixo aqui essa dica cinematográfica. A Cidade das Sombras, Dark City, A Cidade das Sombras. É um filme sensacional, é baseado numa história em quadrinho, é muito bem narrado, é uma ficção meio distópica, né, que o pessoal gosta, essa coisa toda, com um final bem surpreendente, bem interessante mesmo. Uma coisa que eu nunca tinha visto, tá? Quando eu vi esse filme aqui. Esse filme aqui eu falei que é dos anos 80, mas ele não é não, tá, gente? Ele é dos anos 90, ele é 1997. 1997... com a belíssima Jennifer Connelly, só ela já vale o filme, com o Kiefer Sutherland, que é um grande ator que eu gosto muito, com o Rufus Sewell, que também é um grande ator, e o William Hurt. Quer dizer, tem um elenco assim impressionante, muito bom, uma história muito boa, baseada em história de quadrinhos, e com uma trilha sonora assim impecável, muito boa mesmo, de um cara que eu vou citar 2 filmes dele aqui, 2 trilhas dele, Dark City, do Trevor Jones. Trevor Jones, anota esse nome aí. Trevor Jones, Dark City, Cidade das Sombras, imperdível. Bom, do mesmo Trevor Jones, tá? Mais ou menos dos anos 90 também, vou ver a data do filme aqui para poder dizer exatamente, 1992, tá? Um pouquinho antes de Cidade das Sombras, 1997, e esse aqui é de 1992. O Último dos Moicanos. Que trilha sonora, gente! Uma trilha sonora com uma pegada assim mais romântica, mas muito intensa, com momentos muito dramáticos. É o que eu disse no início, são trilhas sonoras que funcionam independente do filme. Se você puser essa trilha sonora aqui para ouvir e for ler um livro, ou for ver uma história em quadrinho, for ler uma história em quadrinho, isso aqui vai funcionar como trilha sonora do que você estiver lendo. Da mesma maneira que tudo que eu falei aqui, tá, gente? Cidade das Sombras, Highlander, Feitiço de Áquila, A Marca da Pantera, tudo isso aqui, meu amigo, funciona muito bem como trilha sonora para o que você for ler. Você só vai tentando ali, peraí, essa aqui é mais adequada para um filme de ficção científica, essa aqui já é mais adequada para um filme de terror, essa já é mais para um filme de suspense, essa é mais para uma aventura, mas são inesquecíveis, tá? Então, Trevor Jones tem 2 trilhas que eu considero emblemáticas, maravilhosas. E outra coisa, são trilhas sonoras que não têm altos e baixos, que são de ponta a ponta boas, que valem a pena, tá? Tanto A Cidade das Sombras como O Último dos Moicanos, The Last of Mohican, que é um filme também muito bom, se você por acaso não viu, tá um filme aqui muito bom de você assistir, que é um filme maravilhoso, realmente, muito bom mesmo.
tem um elenco excepcional, uma fotografia incrível. Esse aqui é um épico, né? Ele é praticamente um épico, tá? Bom, vamos avançando aqui. Outra trilha sonora que eu considero muito boa e outro autor que eu considero muito bom é o Graeme Revell. Graeme Revell tem vários filmes dele com trilhas sonoras dele, algumas boas, outras nem tão boas, mas essa daqui eu considero emblemática, é O Corvo. Outro filme baseado em história em quadrinho e que é excelente e que funciona muito bem só a trilha sonora dele. E se você quiser botar a trilha sonora dele para ler livros do Neil Gaiman, do Alan Moore, ou sei lá, desses caras aí, você também vai adorar, porque funciona muito bem. Então, O Corvo, que é um filme muito emblemático, um filme que até que está voltando um pouco à moda aí, foi lançado agora recentemente pela Colecione Clássicos, né? Acho que a Colecione Clássicos lançou ele agora novamente em Blu-ray, uma imagem espetacular, e essa trilha sonora aqui fica super empolgante, né? É um filme muito emblemático com o Jason não, o nome dele? Esqueci o nome dele agora aqui. Com o ator, agora não vai ter aqui, vai ter, que tem o ator que acabou falecendo nas filmagens, né? Que vinha a ser o filho o Brandon Lee. Desculpa, Brandon Lee. Então, o Brandon Lee, que acabou falecendo nas filmagens do Corvo, que é uma história triste, né? Que ele acabou sendo atingido por uma bala no meio de um tiroteio, né? Uma coisa incrível. Mas o Brandon Lee veio a falecer nas filmagens de O Corvo. É um filme também extraordinário. Se você não tem a oportunidade de ver, veja o filme. Se já viu, ouça a trilha sonora sem ver o filme. Vê como ela funciona. O Corvo, tá? Bom, vamos continuando aqui. Eu estou procurando separar algumas coisas aqui de alguma outra forma. Bom, eu não posso deixar de falar do Vangelis, né? O Vangelis é um grande compositor que tem uma carreira solo, né? Que tem uma música que é um rock eletrônico, né? Um rock erudito eletrônico e tal, que eu pessoalmente não sou fã. Não gosto muito, não, tá? Ele gravou, inclusive, alguns discos com John Anderson, né? O vocalista do Yes, mas eu não sou muito fã daqueles álbuns dele. Tem um ou outro ali, o Heaven Hell, até ainda gosto um pouco, mas eu não sou fã. Mas ele tem uma trilha sonora que é espetacular, que é antológica. Logicamente, eu estou falando de Blade Runner, né? Blade Runner, primeiro, é um filme sensacional, incrível, é um filme que funciona até hoje, é um filme que até gerou uma continuação meio esquisita aí, né? Agora em 2000 e pouco, 2000 e muito, né? 2000 e muito. Mas esse é o grande filme, é o filme de 1982 ou 81. Aí sempre dá. Voltei eu aqui para 1981 e 82. Mais um filme, 82. Mais um filme, 1982, que é sensacional, Blade Runner. A trilha sonora do Vangelis é um espetáculo. E ele tem uma curiosidade interessante. Além de ser um filme incrível, que dá para fazer um vídeo só falando de Blade Runner aqui, ele é uma trilha sonora que saiu primeiro, essa versão aqui, que saiu em LP, lá nos anos 80, tal, com as músicas, algumas faixas do filme, que não tem muita música não, um filme com um pouco menos de música, mas com algumas faixas do coisa executadas pelo próprio... por uma orquestra, executado por uma orquestra. Satisfez a gente na época? Satisfez. Tem só algumas músicas executadas por orquestra, tem o tema de amor logo no início, depois o tema principal. O tema de amor estava sendo usado até em casamento na época, todo mundo usava o tema de amor de Blade Runner em casamento. Mas, na minha opinião, não é a melhor versão da trilha sonora. E aí é que está a minha diferença com o Vangelis, tá? Aqui, eu acho que essa trilha sonora orquestrada não funcionou tão bem quanto essa versão aqui, ó. Olha a diferença. Essa é a versão que saiu, né? Com o cartaz do filme, uma foto e tal. E essa daqui, inclusive ele está dizendo aqui, ó, performado pela New American Orchestra. Adaptação da música do filme, é uma adaptação da música do filme. Então, essa trilha sonora aqui não é trilha sonora, é a trilha sonora executada pela orquestra de Nova York, New American Orchestra, tá? Depois, alguns anos depois, saiu isso aqui,
que é Blade Runner, executada pelo Vangelis, pelo próprio Vangelis. Aí a trilha sonora é do filme mesmo, porque no filme a trilha sonora é performada, né? É executada pelo Vangelis. Então depois saiu essa aqui, que é muito mais legal, e aqui você vai encontrar então a trilha sonora completa, completinha mesmo, executada pelo Vangelis. Aqui, esse encartezinho do CD vem só com fotos, tá? Aqui a foto do próprio Vangelis. Aqui tem fotos, tem cenas do filme, que é um filme espetacular. Se você é um daqueles pobres coitados que nunca assistiram Blade Runner, eu aconselho, por favor, assista o Blade Runner de 1982, que é muito bom. Aqui mais algumas fotos, o diretor com Harrison Ford. Aqui o mesmo Richard Howard, o Feitiço de Áquila, que aqui faz o replicante, né? Que na verdade não é Android, né? Isso, aliás, já gravei um vídeo falando sobre isso, né? Esse nome, o Caçador de Androides, é péssimo. Mas vamos em frente aqui. Bom, depois de falar do Vangelis, eu vou dar uma paradinha aqui para falar de um cara bem mais novo, que é o Ramin Djawadi. Ramin Djawadi, que fez a trilha sonora do Homem de Ferro, de 2008. Você assistiu o filme, achou aquele filme sensacional? Eu também achei. É um dos melhores filmes da Marvel até hoje. É o primeiro Homem de Ferro. Emblemático, sensacional. Revirou todos os universos de super-heróis. Mas ouça a trilha sonora sem ver o filme. Você vai ficar impressionado como essa trilha sonora funciona bem demais sem o filme. É incrível mesmo. Muito legal. Bom, eu não posso deixar de falar, né? Eu não posso deixar de falar do John Williams, é claro, óbvio, né? Eu vou falar do John Williams aqui, mas eu vou citar primeiro uma trilha sonora emblemática dele, que é Superman. Super-Homem, o filme tem um tema de super-homem que virou o tema de super-herói. O tema de super-homem aqui já superou o próprio filme. Ele é mais famoso, é um tema mais famoso do que o próprio filme, né? O tema de abertura de Super-Homem. É incrível como já foi usado em praticamente tudo, comercial de televisão, programas de humor, em tudo. Isso aqui virou sinônimo de super-herói. Então, é imbatível. E também tem o tema de amor daqui, que também é bem legal, é bem famoso, é bem interessante. Mas, aí vem o mas. A trilha sonora como um todo é um pouco cansativa, tá? Não é uma trilha sonora que você vai ouvir de ponta a ponta, numa boa, não. Vai ter horas que se você puser para executar ela, você vai se distrair, vai fazer outra coisa, vai pensar em outra coisa, você não vai estar mais prestando atenção. Quando voltar o tema do Super-Homem, você volta a prestar atenção, tá? Quando voltar o tema de amor, você volta a prestar atenção. Mas, no resto, ela é um pouco, até um pouco incidental. Ela reflete bem as cenas do filme, que a trilha sonora incidental é isso, é aquela que reflete cenas do filme. E muitas delas nem funcionam fora do filme, você não tem paciência para ouvir fora do filme, porque elas são muito marcadas pelas cenas do filme, né? Essa aqui, o tema principal é extraordinário, o tema de amor é muito legal, mas o restante é mais ou menos, tá? E aí eu não posso deixar de citar, que eu já citei no início do vídeo, uma das primeiras trilhas compostas pelo mestre John Williams. Está aqui, ó, Lost in Space, Perdidos no Espaço. Uma trilha sonora incrível, que se você assistir a série, você vai lembrar de vários temas usados em Perdidos no Espaço. É incrível como esses temas ficaram na nossa cabeça, fazem parte da nossa memória. E se você tiver paciência, se você encontrar, porque isso aqui já é mais difícil de você achar. Se você encontrar essa trilha sonora aqui, do primeiro ano da série, principalmente, porque aí, o Perdidos no Espaço tem 3 anos, a série teve 3 anos, né? E se você encontrar essa trilha sonora da primeira, você vai ver como é marcante isso aí, como tem temas geniais compostos pelo John Williams. Eu vou me atrever a dizer que essa trilha sonora da série Perdidos no Espaço é melhor do que a de Super-Homem. Logicamente, o tema de Super-Homem é quase que divino, né? Não tem como. Mas o resto da obra, o Perdidos no Espaço é melhor. E tem muitos outros, tá, gente? Eu estou citando aqui exemplos. Tem muito, lógico, que John Williams, a gente vai citar de cara aqui Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas é extraordinário. Tem um tema extraordinário. O tema de Guerra nas Estrelas e o tema do Darth Vader, que talvez seja até mais famoso que o de Guerra nas Estrelas. Mas eu tenho que confessar a mesma coisa que eu falei do Super-Homem. Tem 2 temas muito fortes, muito poderosos,
né, que é o tema principal de Guerra nas Estrelas, e o tema do Darth Vader. Mas o restante é muito água com açúcar, tá? É bem mais ou menos, vai e tal. Você, se puser para executar o álbum inteiro, você vai se distrair em algumas músicas que não são assim tão legais, tá? Bom, estou fechando aqui, né? Eu não posso deixar de falar, e deixei para falar dele depois, porque numa questão de gosto pessoal, mais do que do John Williams, eu gosto do Hans Zimmer. O mestre Hans Zimmer, que eu acho absolutamente sensacional. Eu separei aqui 3 trilhas dele que eu considero muito boas. Vou começar pela que eu considero mais fraquinha, mas é muito boa, tá? É Missão Impossível 2. Missão Impossível 2. Missão Impossível 2, que ele aproveita o tema, né, o original, de Missão Impossível, lá do Henry Mancini, né? Logicamente, uma referência, não tem dúvida nenhuma. Mas ele pega o tema e transforma ele em alguma coisa ainda maior, absolutamente sensacional, incrível, tá? Eu vou ficar devendo aqui falar para vocês do tema, logicamente, de Jornada nas Estrelas. Não dá para não falar de Jornada nas Estrelas, e acho que a trilha sonora de Jornada nas Estrelas, dessa série mais nova, que foi feita pelo J.J. Abrams entre 2008 e 2012, mais ou menos aí, nessa fase 2010 e tal, que ele relançou aquela trilogia nova com a equipe original de Jornada nas Estrelas, é sensacional. E aproveita o tema do Courage, do Alexander Courage, né, que foi o autor do tema original. Mas aquele menino, ai meu Deus, vai faltar o nome dele agora aqui, do autor da trilha sonora, aliás, é o mesmo autor da trilha sonora espetacular também de Lost, né, mas agora eu não vou lembrar o nome dele aqui, vai me falhar. Fico devendo a vocês, depois eu gravo um outro vídeo falando dele. Que é um autor também que eu acho espetacular, acho muito bom, está no mesmo nível, John Williams, Hans Zimmer, muito bom. Então, aí continuando falando em Hans Zimmer, aí eu não posso deixar de citar Crimson Tide, Maré Vermelha, outra trilha sonora que funciona independente do filme. Coloca a Maré Vermelha e vai ler um livro, logicamente um livro de ação, de aventura, de ficção científica, você vai ficar empolgado com a trilha sonora de Maré Vermelha, tá? E depois eu não posso deixar de falar também outra trilha sonora fantástica do Hans Zimmer, The Rock, A Rocha, no português, né? Esse filme espetacular, aliás, aqui só tem filme espetacular, né, gente? Maré Vermelha é um filme espetacular, Missão Impossível 2 é um filme espetacular, tal. Na minha opinião, o melhor da série Missão Impossível com Tom Cruise, né? Que é aquele mais de ação mesmo, ação na veia mesmo, muito legal. E eu não posso deixar de citar A Rocha, que também é um filme de ação, de aventura, e é excelente. A trilha sonora do Hans Zimmer aqui está assim lá no topo, tá no auge mesmo, é um espetáculo. Já falei aqui para vocês do Rei Arthur, que também é uma trilha sonora incrível e que fica mais ou menos aí próxima disso que eu vou mostrar agora aqui, de um outro cara que é o discípulo do Hans Zimmer, que se chama Steve Jablonsky. E a trilha sonora, eu não posso deixar de falar de Transformers. Você pode até não gostar de Transformers, porque eu sei que tem muita gente aí que não gosta de Transformers, eu adoro a trilogia original, os 3 primeiros filmes dessa série, eu acho espetacular, adoro eles. Logicamente, são filmes para jovens e adolescentes, tal, mas são muito legais. E um capítulo à parte é a trilha sonora de Transformers, tá? Então, não tem como. Esse aqui é um album que eu consegui com The Score. É a trilha sonora do Transformers como um todo. Aqui é o Revenge of the Fallen, que é o segundo filme, se eu não me engano. O segundo filme é o Revenge of the Fallen. E aqui a trilha sonora dele é muito, muito legal. Vale a pena ver. Eu não vou indicar Transformers, porque é um filme que eu acho que quase todo mundo atualmente já assistiu, né? É um filme de 2000 e pouco e muita gente já viu. Bom, para fechar aqui, eu vou falar talvez do meu favorito, tá? Não é o Hans Zimmer, não é o John Williams, não é o Steve Jablonsky, não é o meu favorito. Não pela quantidade da produção dele, da quantidade de composições. Isso ele vai perder
para o John Williams com facilidade, vai perder para o Hans Zimmer com facilidade, vai perder já para o Steve Jablonsky, que tem bastante coisa, mas que ele tem uma trilha sonora que eu acho impressionante, mas eu não vou começar pela trilha sonora que eu acho mais impressionante dele, mas vou falar aqui de uma que eu adoro, que é Caçada ao Outubro Vermelho. Aliás, os vermelhos aqui, o Sean Connery aqui está dominando, né? Mas Caçada ao Outubro Vermelho é um filme que, se você não viu, é obrigatório, é um filme de aventura maravilhoso, cheio de suspense, cheio de mistério, com um certo humor ácido, muito legal, da época da Guerra Fria, né? Entre os Estados Unidos e a União Soviética, é um filme muito bom, mas a trilha sonora do Basil Poledouris, do grego Basil Poledouris, aliás, conterrâneo, né, do Vangelis, né? O Basil Poledouris, que fez uma trilha sonora aqui brilhante, usando inclusive algumas peças famosas da música clássica. Espetáculos aqui, Caçada ao Outubro Vermelho. Bom, vou finalizar, para fechar, eu tenho que falar da minha trilha sonora favorita, e um dos meus filmes favoritos, que eu não tenho a menor dúvida, já tem vídeo eu falando desse filme. Para fechar, Basil Poledouris na sua obra máxima, Conan o Bárbaro. Isso aqui, meu amigo, é apoteótico, é absolutamente perfeito, é de ponta a ponta maravilhoso, é um momento de inspiração incrível do Basil Poledouris. Ele conseguiu compor isso aqui sem ter visto o filme. Ele sentiu o espírito do filme, né? Leu alguma coisa dos quadrinhos, ouviu muito o John Milius, que é o diretor do filme e tal, e conseguiu compor isso aqui praticamente às cegas. Mal comparando, com todo respeito, eu tenho que comparar isso aqui com a Nona Sinfonia de Beethoven, que Beethoven, quando compôs, já estava completamente surdo, né? E ele compôs aquela coisa estrondosa, grandiosa, que é a Nona Sinfonia. Aqui o Basil Poledouris compôs a sua Nona Sinfonia, tá? Não tem um momento, não tem uma música, não tem uma faixa, não tem um momento que seja inferior, que seja fraco, que seja cansativo. Não, é empolgante, é energizante o tempo todo. Você pode ler livros ouvindo isso aqui, você pode ver quadrinhos ouvindo isso aqui, você pode, inclusive, malhar, fazer, como é que se diz hoje em dia? Treinar. Você pode treinar ouvindo Conan o Bárbaro. Bota no fonezinho de ouvido, tá? Bota lá no teu aparelhinho, no teu celular, bota lá Conan o Bárbaro para você ouvir treinando. Nossa, que energia vai te dar, que gás vai te dar. Eu costumava ouvir correndo. Eu ouvia Conan o Bárbaro correndo. O pessoal dizia, o cara é maluco, todo mundo ouve música popular, rock, essas coisas todas. Eu não, eu ouvia Conan o Bárbaro. Realmente é. E se você não viu, se você é um desses infelizes que nunca viu o filme, pelo amor de Deus, corre atrás e vai assistir Conan o Bárbaro urgentemente. E a trilha sonora funciona completamente independente do filme e não tem momento mais fraco. Não tem. Tá? Logicamente, eu não posso deixar de falar também do Conan o Destruidor. Mas o Conan o Destruidor, ele usou trechos do filme original, do Conan o Bárbaro, para compor Conan o Destruidor. Tudo bem, é curioso, é interessante, complementa, mas o que vale a pena é Conan o Bárbaro, que é um filme que eu persigo, que eu tenho Blu-ray, que eu tenho DVD, que eu tenho as espadas do Conan, que eu tenho história em quadrinho, que eu tenho um livro, já gravei vídeo aí mostrando um livro novo, né? Muito legal, falando da história oficial do filme, dissecando o filme mesmo. Tem um livro falando sobre a novelização do filme. Pegaram o filme e transformaram ele num livro, num romance. Ficou muito legal. É um filme que realmente eu adoro, eu indico tranquilamente e indico também a trilha sonora de Conan o Bárbaro. Tá? Existe um vídeo muito legal no YouTube com o próprio maestro Basil Poledouris, em 2006, eu não me lembro qual é a orquestra agora aqui. Eu não vou lembrar a orquestra, não. Mas é uma orquestra europeia. Não sei se é de Praga, uma orquestra do leste europeu que fez essa homenagem. Agora não vou lembrar, é italiano. Bom, desculpa, gente, não lembro exatamente o local. Mas ele gravou, ele regendo a orquestra, o Conan o Bárbaro, e é sensacional. E é uma homenagem justíssima para o maestro Basil Poledouris, que já estava doente, inclusive, na época, e veio a falecer um pouco depois. Essa gravação é de 2006, se eu não me engano. 2006 é espetacular, a gravação merece. Ouça tudo isso, ouça a trilha sonora gravada, né?
o álbum propriamente dito, né? A versão estendida, porque também o Conan também teve uma curiosidade. Ele saiu primeiro uma versão curta, que faltaram algumas faixas. Aí depois saiu uma com a versão estendida, a versão com todas as faixas do filme. Mas o filme é muito longo, quer dizer, muito longo não é nada, né? O filme com 2 horas de duração, mas ele tem música o tempo todo. É um daqueles filmes que a música está emaranhada com o filme, né? É muito incrível e merece um capítulo à parte falar da trilha sonora de Conan o Bárbaro. Tá bom, gente? Fica essas dicas aqui do canal Coisa de Colecionador, tá bom? Ouça! Streaming tá aí para libertar a gente e ouvir coisas boas. Parar de ficar ouvindo essas bobagens que a gente ouve aí porque querem que a gente ouça, porque comercialmente interessa para alguém aí ganhar dinheiro. Vamos ouvir coisas boas. E trilhas sonoras que eu indiquei aqui, todas elas merecem a sua atenção. Logicamente, se você é uma pessoa que curte música orquestrada, música com arranjos grandiosos, né? Épicos e tal, não sei o quê. E se eu esqueci de falar de alguma trilha sonora ou de algum compositor que você ache digno de estar nesse grupo que eu falei aqui, coloque nos comentários, tal. Se eu achar até que eu esqueci, realmente eu cometi uma grande injustiça, eu vou gravar um outro vídeo falando. Esse tema, gente, dá para gravar muitos vídeos. É só questão de ter um material para mostrar para vocês. Porque realmente eu gosto sempre de fazer o vídeo trazendo algum material para vocês verem também. Tá bom, gente? Até a próxima.